Haïti chéri, bi bon pays passé ou nan point. Faut que moi te quitte ou moi te capable comprendre valeur. Faut que moi te laisser ou moi te capable apprécier. Pour me sentir vraiment tout ça ou Meu nome é Madiane Jean Luiz, eu sou haitiana, moro aqui no Brasil há 4 anos e faço psicologia na UFSC. Meu nome é Jean Samuel Rosé. Eu nasci no sul do Haiti, numa cidade chamada Cavaillon. Meu nome é Trinita Irilan, eu tenho 39 anos. Agora eu estou estudando biblioteconomia lá na UFSC. Aí eu tenho uma filha, sou casada. Eu nasci lá em Porto Príncipe. Eu nasci lá, eu cresci lá, até que eu saí de lá faz 10 anos. Haïti chéri, c'est un pays qui bénit. Haïti chéri, e bom pays passé ou não point. Eu estudava, eu me formei também em enfermagem lá no Haiti. Aí depois do terremoto as coisas ficam muito ruim, muito complicado. Meu irmão estava aqui com 6 anos, aí em 2011, depois do terremoto, ele me mandou uma mensagem: "Ai, você quer vir aqui no Brasil?" Mas eu achava, quando cheguei aqui, eu ia trabalhar como enfermeira, tá, tudo isso. Aí, quando eu cheguei, me levou lá no restaurante: "Aqui você vai trabalhar." Eu fiquei todo surpresa. Falei: é isso o trabalho que você arrumou para mim? Aí eu tentei, entrei na faculdade. Agora eu tô na 4ª fase da biblioteconomia. Bem cedo, quando eu cheguei, a minha tia e ela também teve amigos que ajudaram. E depois de 2 meses, um amigo dela, né, conseguiu uma vaga de jovem aprendiz para os filhos dele e falou para minha tia. Daí as aulas foram bem, tipo, uma tortura, porque não entendia nada. E aproximadamente 7 meses depois, fui contratada, né, como jovem aprendiz na NDTV, que foi o meu primeiro emprego no Brasil. E 1 ano depois, né, 1 ano no Brasil, eu fiz vestibular para entrar na UFSC. E passei. Depois do terremoto, muitos países estavam oferecendo ajuda para o Haiti. Uma das ajudas que estava tendo no Haiti eram bolsas de estudo. Então eu consegui uma bolsa para o Brasil, eu vim para o Brasil para estudar. A ideia era ficar 18 meses, era um intercâmbio de fato, né? Algo que eu buscava. Eu estava com plano de deixar o Brasil, mas depois comecei a perceber que eu posso ficar. Eu conheci minha esposa na igreja e a gente se casou em 2018 e agora a gente está com quase 6 anos juntos de casamento, a gente tem um filho. Eu saí de lá para ter uma vida mais melhor que eu tinha. Quando eu entrei aqui, meu marido estava. Ele tem que preparar uma casa, ele vai ver como está o Brasil antes que eu venha. E depois 6 meses eu consegui entrar também. Depois eu fiquei 5 anos, 6 meses com 2 trabalhos. Agora, 2023, eu voltei a estudar. Estou fazendo ensino médio fundamental lá na IFSC. Estou aqui no Brasil porque minha esposa estava aqui antes. Ela veio há 3 anos antes. Antes eu cheguei. Chegando aqui no Brasil, passando um tempinho trabalhando, depois planejar e fui casado com minha esposa. Você casou então aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Quando eu deixei lá no Haiti, ali não tinha ainda 1 ano. Aí deixei ela, quase 2 dias antes de sair, eu tirei ela na mamá. Era muito difícil. É a minha filha, minha única também. É muito saudade. Aí quando eu cheguei aqui, ficar longe, ela não quer falar comigo, não me reconhece, muita coisa.
Aí quando eu cheguei aqui, consegui o dinheiro, mandei fazer passaporte, todas essas coisas. E em menos de 1 ano e meio eu mandei buscar ela. Essa é a alegria. Quando tu precisa de uma coisa, ou você tem determinação, às vezes tu deixa o coração por fora e tu trabalha com o cérebro. Você chora por dentro, mas na frente das pessoas de fora você tá firme. Tem que parecer forte. Forte. Vem ficar com meus filhos. Eu tenho 5 filhos. Eu trabalhei no restaurante. Eu cuido da criança, trabalho de babá. Agora, começar o 2019, eu saí no meu serviço, pedi um emprego. Eu decidi fazer minhas coisas. Eu comprei coco, venho fazer cocada. Comecei a vender pouca, vender menos, vender médio, vender grande. Agora eu sou uma empresária de cocada. Saí do Haiti, eu estava cursando ensino médio lá no Porto Príncipe e eu sempre tenho a visão que o Haiti não ia para frente. Aí eu decidi migrar para a República Dominicana à idade de 22 anos. Aí eu fiquei 11 anos na República Dominicana e daí a minha companheira, quando a gente já namoramos, casamos lá e começou a ter filho, as coisas começaram a complicar. Eu venho para o Brasil em 2013, eu entrei pelo Acre. Tive um refúgio, uma sala ginásio, aí tinha era para ter 400 pessoas, mas tinha 1000. Aí eu tive que ficar 30 dias no refúgio. Foi um sofrimento. Sempre tive voluntário que ia lá para orientar. E eles começaram a falar que sul do Brasil é melhor. E assim, de olhar assim, eu peguei Santa Catarina. Nosso país, é um país que passa por várias situações difíceis. Crise, guerra civil, que é muito forte lá, na capital. Eu saí de lá em 2005, lá a guerra estava muito forte. Eu morava em República Dominicana. Eu estava planejando para retornar. Mas em 2010, quando eu estava lá em República Dominicana, passou o terremoto que destruiu a capital e aí eu decidi buscar outro país para buscar uma vida melhor, né? Fiquei 5 dias no ônibus. 5 dias. 5 dias e eu não tinha mais comida. Aí eu comecei a entender que eu estou perdido. Aí eu fui lá, peguei aquele bilhete, falei para o cobrador, eu mostrei para ele falou, não, mais 2. Falei, ué, já estava 3 dias. Mas sabe quando a gente fica na reserva? Eu me deitei, dormi, não gastei nada de pensamento, porque já eu estava enfraquecendo já. Aí eu cheguei na Rita Maria, eu fiquei 4 horas parado na Rita Maria, com uma mala do meu lado e, poxa, me posso emocionar. Desculpa. Imagina. E daí eu acho que tinha alguém me observando, né? E ele vem, começa a falar para mim. Aí ele percebeu que eu não tô conseguindo responder para ele em português. Aí ele foi lá, ele pegou um cara que fala espanhol, aí o cara pagou um táxi e passou do Rio. Já tinha um grupo de haitianos chegando, que tinha chegado primeiro que eu. Aí quando eu cheguei lá, eu me encontrei em casa. E tudo isso foi aquela dor de deixar a família atrás, deixar 2 filhos atrás, e sem saber o que vai fazer. E se eu vou fazer de novo, eu faço. Pelo amor. Pelo amor da minha família, eu faço, refaço, faço. Mesmo sabendo que eu posso caindo do pior dos piores. E daí eu cheguei no domingo, no mesmo domingo eu tinha uma empreiteira. Aí me pegaram e eu comecei a trabalhar. Em julho de 2013, entrei como caseiro. E aí eu vejo uma luz noturna, que quando eu vi planta, eu vi coisa, aí eu falei, não, eu vou ser um jardineiro. E hoje eu sou. Eu me virei, mas foi difícil, quando eu cheguei aqui para ir ao posto de saúde, por exemplo, para sair, e o sistema, né, de pegar ônibus, de
de acessar, né, de forma geral, os serviços é bem diferente aqui. Coisa que me deixou chocada quando eu cheguei aqui, eu tava no terminal, aí eu vi duas pessoas beijando na rua. Eu falei, que isso? Tô no ônibus beijando na frente das pessoas, que era bem diferente, porque lá no Haiti as pessoas não se pegavam na frente dos outros. Para ter uma ideia, nunca vi meus pais beijaram na frente de uma criança. Na nossa cultura não é assim. Aqui no Brasil vejo, às vezes saio com meus amigos, eles se beijam, se namoram na minha frente, coisas que não vai encontrar no Haiti, né? Depois eu fui na igreja, eu fui bem arrumada, salto alto, bonita, roupa. Aí eu cheguei, tinha as pessoas com bermuda, chinelo. Eu falei, que isso? Domingo na igreja com bermuda e essas coisas? Eu fiquei estranhando. Eu falei, lá no Haiti, domingo é dia que as pessoas colocam a roupa mais bonita. Quando eu cheguei, fiquei super empolgada de saber, de comer, de fazer tudo ao mesmo tempo. Daí foi uma coisa bem tranquila para mim em relação à comida. Me adaptei muito rápido. É só uma coisa que nunca gostei e até hoje não gosto, que é farofa. Mas se não, tipo, adorei pão de queijo, cachorro quente, coxinha. No primeiro churrasco eu não queria comer, porque eu vejo o cara pegou a carne na embalagem e não lavou. Ué? E no Haiti não tem nenhuma carne que tu não lava. Ele falou, não precisa. O processo da carne, ele vem de lá, bem limpinho, embalagem, tudo, não precisa lavar. Só que aquele mal passado também eu não consegui comer porque tem um sanguinho ainda. E hoje eu gosto mais do mal passado. O mal passado para mim é o melhor carne para comer hoje. Eu estava ali no centro, de manhã cedinho, eu procurar um restaurante para comer. E não tinha nenhum restaurante aberto. Estava tudo fechado. Só tinha padaria. E para mim, eu fiquei assustado. Na minha cultura, de manhã, então a gente, come normal. A comida normal, macarrão, banana frita. E aí cheguei aqui, as pessoas comendo feijão com macarrão. Não, o que eu fico indignada é que quando eu fui no hospital, aí me deram macarrão, feijão, arroz, que coisa é essa? Isso aqui não é comida, não. Eu não vou comer macarrão misturado com feijão e arroz. Nem lascando. Eu sei que se um haitiano falar, não estou com fome, realmente não está com fome, né? Se um haitiano dizer, olha, eu te amo, não no sentido apaixonado, não dizer, olha, eu te quero bem como meu amigo, minha amiga, pode acreditar. Igualmente, se dizer não te quero, não precisa nem pagar e não vai ser uma amizade, não vai comprar amizade, não? Aqui vejo tem uma diplomacia. E às vezes as pessoas dizem, ai, que gostoso esta comida. Ainda nem experimentou dizer que está gostoso. Né? Eu nunca esqueci, quando eu entrei aqui no Brasil, aí tinha um grupo que estava programando para fazer uma coisa, achei uma festa por aí, e perguntou, Gueline, você come cachorro quente? Aí eu fiquei orando, eu disse, que cachorro quente? Aí depois eu disse, não, eu não como cachorro quente. Para mim, na minha cabeça, foi cachorro que vai matar e para comer. Depois as meninas falam, não foi isso aqui, não foi isso aqui. Então, por que os brasileiros falam cachorro quente? Se foi salsicha, por quê? No Brasil, diferente, é língua, não sabe falar português quando eu cheguei aqui. Mas a pessoa que eu trabalho com ela me ensina a falar. Depois fui trabalhar de babá, vou assistir na televisão para aprender a falar português. Aprendi um pouquinho. Não fui estudando para falar. Mas para ela, quando chegar aqui, 2 anos e meio, para integrar na escola era muito difícil, porque ela não falava português, só falava a nossa língua. Ficou quase 1 mês na escola sem falar.
porque ela falava a língua dela e ninguém podia ouvir, ninguém podia ajudar. Ninguém entendia Ninguém nada. entendia nada. Aí, o dia que ela completou 1 mês na escola, estourou a bala. Aí ela começou a falar sem parar, só português. Até agora ela nem quer falar nossa língua. Para mim, eu achava que no Brasil falava espanhol. Aí eu descobri que era português. Então, passar 2 a 3 meses de adaptação depois para eu conseguir aprender alguma coisa. Eu não entendia nada de português. Não foi o meu primeiro contato, porque lá no Haiti eu fiz um cursinho de português. Mas assim, tipo, fazer curso de língua num país que não tem contato com a língua é muito diferente. E as pessoas que conseguem dialogar, né, se sentem mais acolhidas, mas quanto às pessoas que não conseguem falar português e não encontram profissionais que falam o francês, o crioulo, eles se sentem um pouco afastados da população. Então, a minha língua materna é o crioulo haitiano e o francês é a nossa língua oficial que a gente aprende na escola, nos livros e tudo. O que tu aprende na escola, muitas vezes, não é completo para tu falar francês. O idioma oficial deveria ser crioulo, porque todos os nossos parentes, nenhum deles fala francês. É só os livros, tem uma confusão total. Aí, dia a dia eu falo português com ela, mas quando eu preciso dar um castigo ou falar uma coisa como na minha terra, eu falo na minha língua para ela. Tem um provérbio aqui que fala marche sur 13 pour pas peler 14. Anda pelo 13 para não pular o 14. Sempre tem que ficar reto, não anda pra cá, pra cá, pra cá. Então, essa coisa você cai. Aí sempre eu falo pra ela, cuidado. A gente falaria andar na linha? Isso, andar na linha. Eu quero até que aprender, mas também é um pouco difícil algumas palavras. Eu conheço algumas, outras não. Às vezes eu embolo as palavras quando eu vou falar. Aí fica bem diferente de nós quando ela fala crioulo. Parece que ela nasceu aqui, cresceu aqui, tudo. A língua é dela. Eu falo crioulo com minha esposa, francês, mas a gente conversa também em português. Porque eu gostaria de crescer mais, aprendendo mais, entendeu? E eu sinto feliz de que eu consigo conversar. Mas poderia ser melhor? Claro, poderia ser melhor. Quero melhorar? Sim, quero melhorar. Porque eu quero continuar a viver aqui no Brasil. Mas eu não deixo ninguém me maltratar pelo sotaque. Não me deixo ninguém me fazer sentir menos pelo sotaque. E o crioulo, eu falo com minha família o tempo todo. Tem muitos haitianos aqui. E a língua portuguesa eu uso no trabalho, com minha esposa. E minha esposa está tendo uma resistência, até eu preciso que ela aprenda o crioulo. Eu já falei com isso, porque ela estava com uma resistência de que eu preciso ser brasileiro, eu não estou. Ela já começa a falar, você não está no Haiti, você está no Brasil. E por muito tempo eu tentava me tornar um brasileiro, né? Me tornava um brasileiro, ser como as coisas funcionam aqui. Então, mas só que estava desgastante, não dava para tentar ser uma outra pessoa que eu não sou, né? Então, eu comecei um novo processo recentemente de que eu preciso me conectar. Por exemplo, aqui eu faço comida haitiana, porque isso me conecta, de certa forma, com o Haiti. Porque eu tenho muita saudade eu sinto muita saudade do Haiti, então ter essa conexão para mim é importante. Lá no Haiti, comemoramos o 1º de janeiro, que é dia de confraternização. Lá no Haiti, depois da independência, nós fazemos essa comida. É uma sopa de abóbora, mas é uma comida bem luxuosa. É como os escravos não podiam comer abóbora, porque nessa sopa vai abóbora, vai inhame, vai banana, vai batata, vai carne. Lá no meu país, a gente faz uma cocada de tarde para comer com pão, café de tarde, pão e coco. Bom dia. Bom dia. Tem sabor tradicional, tem com maracujá, tem leite condensado, tem queimada.
O maior 8 ou 3 por 20. Eu botar um cestinho na cabeça, eu andar, oferecer a pessoa que senta na barraca, que senta embaixo do guarda-sol, que senta bem longe, que vem para a praia, para curtir. Faz um cesta bem cheio, põe na cabeça e caminha e dança. Cocada boa, olha, cocada no nafilô, cocada boa. Vende demais. Eu vou te ensinar como pessoa lá da Haiti faz arroz com feijão, tá? A primeira, eu coloquei azeite para esquentar. Na nossa terra, tipo, nós tem que fazer comida com tempero. Sem tempero, ninguém não come. Agora, eu vou colocar feijão. Aqui, assim. Eu vou deixar cozinhar um pouco. Eu vou botar um pouco de caldo de galinha. Depois eu vou pegar arroz. Aqui. Eu vou pegar arroz. Eu vou lavar arroz. E para colocar junto. Assim se chama diri colhe. Aqui tem arroz com feijão. Aqui tem legumes que se chama legume da língua da nossa. Legume. Na nossa terra também gosto de comer batata cozinhada. Aqui foi uma ensopada, sardinha e com macarrão. Fica à vontade, você está na casa de você, tá bom? Eu estou visitando a igreja com o pequeno, a igreja haitiana. Eu estou indo na casa de amigos haitianos, que tem pequenos haitianos, para que ele possa ouvir a língua e ver as culturas, porque os haitianos, mesmo estando aqui no Brasil, eles não deixam de viver a cultura. O filho está no caminho, porque minha esposa está gestante, está grávida, entendeu? Parabéns! Na verdade, eu gostaria de fazer isso, ensinar ele ou ela, não sei ainda o sexo dele ou dela, mas a gente está pensando assim, ensinar a cultura haitiana para ele, porque ele vai ter uma costura que vai misturar, entendeu? Costura do Brasil e a costura do Haiti. Eu consegui hoje criar meu filho muito bem, né, dentro de toda desigualdade social. Eu consigo criar muito bem e eu estou criando. Hoje ele está fazendo faculdade no Unisul e ele está odontologia, é negro, né, e ele está fazendo faculdade. Eu meio que fiquei consciente que sou negra quando eu cheguei no Brasil. Até então, não sabia que eu era negra. No sentido de... Não me sentia negra no Haiti, porque, sabe, não tinha essa diferença. Mas aqui eu percebi o peso, a diferença que isso faz, a minha posição, né? Como imigrante, mulher e uma pessoa negra. Aqui em Florianópolis, Santa Catarina, é um estado um pouco mais branco do que um estado preto, né? Porque os haitianos, a maioria, 95%, são pretos. Você sempre convivendo com pessoas negras e você entra num outro contexto onde as pessoas não são pessoas brancas. No meu caso, eu estudava na faculdade, durante muitas aulas, era o único negro na sala. Eu acho que o comum que todo mundo está sentindo, você vê pouca oportunidade em algum ramo para os negros. Às vezes, as pessoas falam no telefone contigo, quando as pessoas vê presencial, você vê muda o caráter das pessoas. Tem racismo no Haiti? Não. Pode encontrar discriminação, preconceito. Isso todo mundo passando por isso, né? Uma questão racial, não. Então, a melhor coisa é se assumir como uma pessoa negra e você viver a liberdade plena, né? É a mesma coisa na questão cultural.
Você precisa aprender sobre a outra cultura para conviver com a outra cultura, mas não precisa negar totalmente a sua cultura. Atualmente tenho mais de 817 pessoas imigrantes que eu acompanho psicologicamente nesses últimos 10 anos, sendo mais ou menos 500 são haitianos. E eu percebi como quando eles se desconectam com o que tinha um valor para eles, não? Ou seja, costumes e tradições, quando eles começam a negar, eles adoecem. E a base principal para fazer um tratamento adequado com longo prazo é voltar à cultura. Eu consigo misturar as duas culturas para dar uma coisa original, bem minha, assim. E, não sei, para mim me faz bem, me traz paz. A gente passa essa cultura todo dia, né? Na nossa conversa. Mas a cultura brasileira ele é meio parecida com do Haiti, né? Porque a gente tem o carnaval, a gente tem a feijoada, a gente tem a brincadeira, o sorriso, o amor. O futebol sempre faz parte da sangue haitiana. E haitiano sempre gosta do Brasil, pelo futebol, pelo carnaval. Mas só que a paixão do povo do haitiano não é pelo futebol do Haiti, é futebol do Brasil, Argentina. Quando tem jogo Brasil, tipo lá no Haiti, praticamente é feriado, porque ninguém trabalha no horário do jogo do Brasil. Logo quando eu cheguei aqui, comecei a trabalhar lá no Angelone, e aí eu encontrei com um amigo. Ele é do Belém, do Pará. Aí ele me presenteou 2 camisas. Um do Paysandu, que é time do Pará, e um do Flamengo. E para agradar ele, eu peguei a camisa e eu comecei a usar a camisa do Flamengo. Aí comecei a envolver a paixão por Flamengo. Comecei a assistir todo o jogo do Flamengo. E eu cheguei a um certo tempo, eu fiquei apaixonado tanto por Flamengo. Quando o Flamengo perder, eu não consigo assistir a TV no dia seguinte. A gente era os primeiros a chegar, a gente não entendia a cultura, a gente não entendia o sistema. Então, aqueles que estão aqui há muito tempo já entenderam o sistema. Os novos que estão chegando já encontraram um grupo aqui que já entenderam toda a cultura, como funciona e que não quer aceitar mais exploração, que pode deixar, que tem começar a criar-se um tipo de rede entre os haitianos. As coisas mais caras, se você vê o ovo hoje está mais caro que 2013, você vê o arroz está mais caro. O Brasil é mais difícil que 2013, mas essa informação para os imigrantes, hoje ele consegue mais informações, ele consegue mais parente, ele consegue mais conterrâneo, ele tem mais pessoas. Então ele consegue engajar melhor. Tem vários imigrantes haitianos que passaram pela UFSC. Então vai passando boca a boca, não é uma universidade bacana, tem segurança, tem possibilidade de conseguir um emprego. Isso influencia muito que as pessoas viram nesse estado. Vem a pandemia e eu vejo todo parado e eu não conseguia ver como os imigrantes vão sobreviver. Eu vou ter que criar uma página, ajuda para imigrante. Aí nessa página eu comecei a publicar, fazer live, mostrar tal. E a página ainda existe? Existe. À noite mesmo eu tinha uma live na página, eu faço live de vez em quando. À noite eu estava explicando para eles sobre comprar de casa e terreno. Você diria que tem algo em comum entre todos os haitianos? Eu acho que sim, existe uma coisa em comum, inseparável.
Sabe qual é assim? Isso, a união faz força, que está escrito na nossa bandeira, não? Isso é forte. Parece que quando fala do Haiti, só vem em evidência o terremoto, a situação de violência, a fome. Enquanto não é, né? O Haiti, historicamente falando, é um país famoso pela independência, pela nossa cultura, pela musicalidade e dança. Porque na TV, né, o Haiti é pobreza, é fome, é sujeira, é tudo de ruim. Mas tento educar falando que o Haiti é uma ilha que tem praia, tem arroz sim, porque as pessoas perguntam se tem arroz no Haiti. Gente, qual país que não tem arroz? Mesmo se eu vou passar 30 minutos ao seu lado, vai saber uma coisa do Haiti. Eu vou passar uma música. É sobre o amor. É romance. Tipo, mãe pra fompar quer dizer que não vai embora. Não vai ficar aqui. O Haiti sendo o primeiro país a ganhar a independência com sua própria força, foi o primeiro país que colocou um para com a questão da escravidão, foi o primeiro país a derrubar a França na história da humanidade, através da luta dos escravos. Isso levou vários outros países a copiar sobre nossa estratégia para sair da escravidão. As questões que estavam em documentos eram só teorias. O Haiti foi o primeiro país a colocar realmente na prática a questão que a França estava pegando, que é a liberdade, igualdade, fraternidade. E vem esse nome Haiti, que significa terra da liberdade, onde ninguém anda com a cabeça para baixo frente de ninguém. Isso é nosso orgulho, ser haitiano, ser negro. E você se sente em casa aqui? Com certeza. Com certeza. Tipo, aqui é casa. Porque eu tive tantas experiências legais aqui. Tipo, o Brasil literalmente mudou a minha vida. Me sinto em casa. Me sinto em casa. Eu gosto do povo brasileiro, ele é muito gentil. No trabalho, a gente conversa bastante. Amém. Brasil é minha casa. Só falta um filho para vir aqui, para minha casa ficar completa. Eu acho que quando você está numa terra, no exterior, você não se sente totalmente em casa, né? Sempre tem uma coisa que vai te faltar, porque a casa é casa. Fora da casa não é casa. É tanta coisa que te falta, mas tanta coisa também que complementa aqui. Aí você não vê as faltas. A coisa que mais me tocou aqui é como aí você tem água, a luz todos os dias. Tá pagando, você recebe. Em algum momento essa saudade bate. Então, eu não me sinto completo porque eu não vejo que eu posso matar essa saudade. Estou bem longe da terra. Às vezes você quer um rio, você quer divertir, porque aqui você sempre vai sentir que tu é estrangeiro. Você sempre vai sentir que tu não tem direito de andar sem camisa, um exemplo. Você nunca vai se sentir direito de gritar, porque você vai, se a sua gritadeira incomodar alguém, ele pode falar tu não é daqui. Para mim, o Brasil é um dos países que eu senti mais prazer de viver. Aqui teve muita gente de nosso país que já deixei aqui, foi em outro país, os Estados Unidos, em vários outros países. Mas eu poderia fazer isso também. Mas só que eu senti bem aqui. E quando eu cheguei aqui, em Floripa,
eu passei uma coisa que eu nunca vou esquecer da minha vida. Eu cheguei com R$600 na mão. Eu aluguei um kitnet por R$400, sobra R$200. Aí eu comprar alguma coisa, botar dentro de casa, sobrou 25 centavos. E eu saí andando, procurando o serviço sozinho. Quando eu chegar lá no centro, eu encontrei um haitiano, eu conversei com ele. Ele disse para mim, vai lá ali no Mauro Ramos, tem um cine ali. Eles dão um papel para mim, dizem essa aqui é uma vaga que eu dei para ti para ir lá. Mas só que a dificuldade, como eu vou chegar até a empresa? E eu peguei a beira-mar, tá andando e perguntando para as pessoas. As pessoas estão indicando, vai mais para frente, mais para frente, mais para frente. E eu cheguei ali na ponte Auxílio Luz. E aonde me mandou para ir fazer a entrevista? Lá no Angelone, Jardim Atlântico. Não tinha lugar para passar a pé. Aí eu cheguei na ponte, olhando o mar, e eu com as folhas na mão. Aí eu orou a Deus, eu pedi ajuda para Deus nesse exato momento. Não passou nem um minuto e chegou uma senhora perguntou para mim, você está precisando de ajuda? Aí eu disse sim. E ela deu R$10 para mim. Ela disse para mim, vai lá no terminal. E eu paguei o ônibus, eu fui lá. E quando eu chegar na empresa, eles me tratam super bem. E eles me dão a oportunidade. Então é ali que eu comecei a trabalhar, comecei a dar tudo certo. E hoje eu estou consegui a minha moradia, consegui a empresa, consegui ver meus filhos na faculdade e meu sonho é conseguir ver minha filha seja médica. Meu maior sonho. E o resto vai decorrer da vida. Eu gostaria de ter uma empresa maior, uma empresa que pode dar mais oportunidade. Hoje eu tenho 4 funcionários, todos são haitianos, e eu presto serviço para condomínio tal. Então meu sonho é ver minha filha, ver a empresa crescer, ver todo mundo morar em paz e ver um mundo melhor, menos desigualdade. Então a gente já está estudando para poder finalizar, para fazer um curso técnico, para aprender alguma coisa, para a gente conseguir arrumar um serviço melhor. Então, para nosso futuro e para nosso filho também. Claro, se o filho vem, né? Tá fazendo psicologia na UFSC, para mim é muita coisa. O sonho é depois fazer mestrado e doutorado e pós-doutorado, me tornar pesquisadora. E tenho um projeto escrito há uns 6 anos já, está bem planejado, que é um projeto de um centro cultural que eu tenho para o Haiti. Um centro cultural bem estruturado, com psicólogos, com outros serviços voltados aos adolescentes, crianças, que são, né, o futuro da sociedade. O que você tem de sonho no futuro, assim? Ser atriz, ou ser cantora, ou ser modelo. Aí, se não der certo, prefiro ser médica. Meus sonhos. Eu quero comprar uma casa aqui no Brasil para morar. Uma casa com piscina. Aí depois eu quero ir lá para Singapura. Por quê? Eu gosto de lá. Eu quero viajar lá, visitar para ver a vila. Tudo isso.
Até eu estou pensando no futuro, né? Depois de passar essa fase com minha criança, com o doutorado, pensei em criar alguma associação um pouco mais séria, junto com amigos, para poder trabalhar, continuar trabalhando essas questões, defender os direitos dos imigrantes, orientar de uma forma mais profissionalizada. Eu quero ver, né, ao longo do tempo, um Brasil mais inclusivo, assim, né? Inclusivo, que reconhece que a migração é um direito do ser humano, que o mundo é um só, então a gente não é estrangeiro. Os haitianos são trabalhadores, tipo, correm muito atrás dos seus sonhos. Então, eu acho que a gente não está aqui para atrapalhar, mas para crescer. E quando a gente cresce, o país cresce também. Então, a nossa presença, tipo, é necessário. Il y a la neige qui tombe dehors. Je me fais un café très fort. Je dois finir mes valises. Un petit coup de fil attend de Nice. Demain au premier vol, je toucherai le sol de mon petit pays.